Como o diabo age na vida das pessoas? Talvez esse vídeo possa te decepcionar um pouquinho, porque quando se fala de Satanás, muita gente já espera aquelas ideias ocultas de pessoas que supostamente foram bruxos e que agora revelam tudo para você das profundezas do inferno, de todos os rituais que eles já fizeram. Agora, eu já falei isso uma vez e eu vou repetir. Para você que é crente, não existe nada oculto. Por quê? Porque a sua religião é a Bíblia e o que está escrito na Bíblia. O que passar disso é outra religião, tá? Então, quando alguém me pergunta como o diabo age, eu preciso olhar para as Escrituras e entender a ação do diabo nas Escrituras, porque essa é a minha religião, tá? Então, primeiro, a Bíblia é muito clara, Satanás existe e ele age de forma real e perigosa. Ele é descrito, por exemplo, como o príncipe das potestades do ar, em Efésios 2. Aquele que atualmente exerce influência sobre o mundo caído nesse século. É o acusador dos irmãos, é o que acusa diante de Deus de dia e de noite. Apocalipse 12:10 vai falar sobre isso. E aquele que anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Agora, interessante de todos esses textos é que nenhum deles descreve Satanás como sendo todo-poderoso, como estando em todos os lugares ou sabendo de todas as coisas, assim como Deus. Tudo o que ele faz está sob o controle da soberania de Deus, assim como a gente vê em Jó 1 e 2, por exemplo, onde Satanás precisa da permissão de Deus para tocar na vida de Jó. Isso vai nos lembrar que mesmo em toda a sua maldade, ele serve aos propósitos divinos e nada pode escapar da providência de Deus. Então a gente precisa, pensando nisso, ir para os principais pontos de ação tirados diretamente da palavra, sem especulação mirabolante, nem experiência pessoal, nem nada disso. Então vamos pensar em alguns, tá? Sempre seguindo o padrão bíblico. Primeiro, tentação. É a mais comum e básica forma de ação de Satanás. Por quê? Porque ele sabe que o pecado é a raiz de todos os problemas que a gente tem na vida humana. Então, a gente vai pensar na tentação, a gente lembra de Jesus no deserto, que depois de 40 dias, Satanás chega com pão para suprir a fome dele e fala, manda que essas pedras se transformem em pães. É tentação prática, explorando a necessidade imediata de Jesus, e é isso que ele faz com a gente. Depois ele vai apelar para o orgulho, que é uma outra tentativa de fraqueza, né? Se você é filho de Deus, se lança daqui. E ele cita mal as escrituras, né? Cita mal o Salmo 91. E aí, por último, ele oferece os reinos em troca de adoração. E aí ele tenta acertar o desejo de poder rápido de Jesus sem passar pela cruz. Então, em cada caso, Jesus vai responder com está escrito e vai mostrar que a palavra de Deus é aqui a arma que vai defendê-lo dessas tentações. Mas Satanás tenta explorar as fraquezas, as cobiças humanas, o orgulho, a dúvida, assim como ele fez com Eva no Éden, por exemplo, exagerando as promessas de Deus e minimizando as consequências do pecado. Agora, ele não força ninguém. Ele seduz, arrasta pela cobiça interna, assim como Tiago 1,14 vai explicar. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo esse arrastado e seduzido. A tentação é permitida para nos humilhar e nos fazer depender mais de Cristo, que foi tentado assim como nós fomos tentados, só que ele não pecou, né? Segunda forma, mentira e engano. Jesus chama o diabo de o pai da mentira, porque a essência dele é distorcer a verdade para nos afastar de Deus. No Jardim do Éden, por exemplo, ele não manda Eva pecar diretamente, peca aí. Não, ele vai questionar com sutilezas. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. É uma dúvida que é plantada sobre a bondade de Deus e a clareza de Deus. E aí depois ele nega a consequência, ele vai falar, não, é certo que você não vai morrer. Ele promete, quer dizer, que ela vai virar um Deus, né, em vez de morrer. Esse padrão continua, ele distorce as escrituras, como na tentação de Jesus, ou ele se passa por anjo de luz, como em 2 Coríntios 11:14, infiltrando mestres falsos que parecem piedosos, mas que negam o evangelho puro. E Paulo alerta que Satanás, ele cega a mente dos não crentes, dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Hoje, isso se vê em doutrinas que misturam a verdade com o erro, sabe? Prosperidade sem cruz, legalismo sem graça. O engano é perigoso porque parece bom. A serpente era sutil, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa testar tudo pela palavra, questionar tudo,
amar a palavra, amar a verdade, para a gente não ser condenado por esse erro, né? Terceiro, acusação e opressão. Satanás é o acusador dos irmãos, Apocalipse 12:10, trabalhando incansavelmente para nos fazer duvidar da nossa posição em Cristo. Na tentação de Jesus, ele zomba. Se és o Filho de Deus, quer dizer, ele está questionando a filiação de Jesus, a filiação divina que o Pai acabava de confirmar em Jesus. Para nós, ele sussurra assim, ó, você pecou de novo? Será que Deus te perdoa mesmo? Você não é salvo. Quer dizer, isso vai minando a nossa alegria, a nossa fé. Então, em opressão, ele pode afetar o corpo, a mente, como aquela mulher que ficou encurvada por 18 anos, a quem Jesus chama de filha de Abraão, presa por Satanás, né? Ou os endemoniados que Jesus liberta. Pedro, depois de negar Jesus, é ceifado por Satanás, mas restaurado pela oração de Cristo, né? Então, assim, importante, isso é limitado a cristãos. O crente tem o Espírito Santo que habita em nós. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz 1 João 4,4. Então, opressão não é possessão. São coisas diferentes. O cristão pode ser influenciado por descuido, mas não pode ser controlado. Jesus liberta pelo evangelho e pela autoridade, não por meio de rituais. Um crente não pode ficar endemoniado. Crente de verdade não fica possesso. 4. Infiltração e divisão. Satanás não ataca só pessoas individualmente, ele ataca a igreja. Ele planta joio no meio do trigo, sabe? Infiltrando falsos mestres que parecem bons frutos, né? Mas eles vão envenenando a doutrina. E Paulo chama de lobos ferozes que virão não poupando o rebanho, em Atos 20. Ele atrapalha, esses falsos mestres atrapalham no avanço do evangelho. Então, Paulo vai falar, por exemplo, que Satanás impediu que ele fosse, né, lá em 1 Tessalonicenses. Então é sempre sutil. Opera por divisões, por fofocas, por facções, como estava acontecendo na igreja dos Coríntios, onde houve contendas no meio deles. Então qual que é o objetivo? É destruir a unidade do corpo de Cristo e impedir a proclamação pura da palavra. Isso explica as seitas, os escândalos, as doutrinas liberais que vão negar, por exemplo, que a Bíblia é inerrante. E aí fica um alerta importante. Evitar a visão supersticiosa que culpa o diabo por tudo. Tipo, meu carro quebrou? É o diabo. Perdi o emprego? É o diabo. Discuti com a esposa? É o diabo. Isso não é bíblico. E ele transforma o cristianismo num paganismo disfarçado. Tiago vai dizer que cada um é tentado pela própria cobiça, né? Quando essa cobiça o arrasta e o seduz. O problema começa no coração humano. Né? Marcos 7:20 vai dizer que do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Efésios 4:26 vai dizer, irai-vos e não pequeis, não se ponha ao sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aqui não está falando de ficar possesso, aqui está falando de você controlar os pensamentos. Ou seja, as nossas escolhas, a preguiça, a ira não resolvida, a desobediência, são brechas para o diabo, mas não é uma força mágica por trás de cada gripe, de trânsito ou algum erro humano. É consequência do mundo caído sob maldição. Então, culpar Satanás por tudo evita arrependimento e responsabilidade e crescimento em santidade. E o pior, ignora a soberania de Deus, né? Porque usa mal, que Deus transforma até o mal em bem, né? Então, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele, em Jó, Satanás age, por exemplo, mas ele só até onde Deus permite. E Jó sai mais forte disso tudo. Pedro é ceifado, mas ele prega no dia de Pentecostes. Satanás não tem poder autônomo para arruinar a sua vida eterna, principalmente se você está em Cristo. Então, assim, resumindo, Satanás age por tentação, mentira, acusação e divisão, mas sempre dentro dos limites permitidos por Deus, explorando os nossos pecados residuais, aqueles que a gente não vence, sabe? Então o que a gente tem que fazer para vencer? Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vista a armadura de Deus, está lá em Efésios 6, a palavra como a espada, a fé como escudo, a oração incessante. Então Jesus já derrotou Satanás na cruz. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, ficou claro para você? Se isso esclareceu, assim, comenta aqui embaixo o que foi legal para você. E não esquece de se inscrever para mais
por estudos bíblicos assim. E no próximo vídeo eu quero me aprofundar mais sobre como o diabo age dentro da igreja, especialmente através dos falsos mestres. Então, se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Fica com Deus. Tchau.